Agora vamos falar um pouco sobre as posições dos partidos políticos e suas correntes políticas no Brasil. Nós temos aqui uma projeção de como estão posicionados esses partidos e suas respectivas correntes. Há várias formas de se analisar a posição política de um partido. Uma delas, quem são os seus quadros e o perfil de seus eleitores. Partidos que tendem a ter entre seus eleitos empresários, agropecuaristas, industriais, militares, religiosos, estão mais próximos da direita, ao passo que partidos que elegem mais trabalhadores, lideranças sindicais, trabalhistas, líderes de movimentos sociais, como o movimento negro, os quilombolas, indígenas, feministas, LGBTQI+, estão mais perto da esquerda. Há quem prefira analisar a votação dos deputados em matérias específicas que separam as posições de esquerda e direita. Partidos que apoiam privatização, redução dos impostos para a empresa e caridade tendem a ser caracterizados ou considerados dentro do espectro político como de direita. Já aqueles que votam em matérias que defendem a importância do papel do Estado na regulação da economia e assistência social aos mais pobres estariam na esquerda. Uma forma de entender ideologicamente os partidos é também olhar para os seus financiadores. Partidos que possuem suas receitas advindas de sindicatos, de trabalhadores, por exemplo, estão mais à esquerda do que legendas que recebem doações de associações religiosas que tendem a estar ligadas à centro-direita. Partidos que recebem doações de empresas, sindicatos, patronais, posicionam à direita. Contudo, isso não é uma regra absoluta, visto que pode variar de acordo com a circunstância e a conveniência da instituição ou do partido, sem esquecer que, em muitos casos, um partido pode abrigar políticos que não necessariamente representam suas correntes ideológicas. Sendo assim, o que se observa é que não há partidos que sejam absolutamente coerentes às suas posições políticas. Isto é compreensível porque em governos de coalizão, como é o caso do Brasil, quando o governante não tem maioria, é preciso fazer alianças com partidos completamente antagônicos aos seus princípios ideológicos. Quanto maior for o apoio, maior será a submissão. Por isso, para o cidadão comum, às vezes é confuso, como foi o caso do PT quando governou o país. Nunca teve maioria em sua corrente política, no caso, a esquerda, nem na Câmara dos Deputados, muito menos no Senado. Embora tenha conquistado vários avanços nas questões sociais, no fortalecimento do Estado, economicamente foi essencialmente liberal. Então, os cientistas políticos costumam criar classificações intermediárias como centro-direita ou centro-esquerda. Essas classificações elas expressam sua predominância, não exclusividade, e são importantes porque ajudam a orientar a posição e o comportamento político de um determinado partido ou grupo político em suas relações de poder. Os partidos vinculados à direita ou à esquerda tendem a ser mais conservadores em seus princípios, mas tendem a ser antagônicos em suas mudanças sobre o sistema vigente. Já os partidos de centro, seja à esquerda ou à direita,
tendem a ser mais flexíveis em seus princípios, e aqueles que estão nos extremos da direita ou da esquerda tendem a ser muito pouco flexíveis em seus princípios, né? Ou seja, são muito mais radicais em suas visões de mundo. No Brasil, existem mais de 30 partidos, e nesta apresentação, como vocês podem observar, estão os mais importantes. Na extrema esquerda, temos 4 partidos, que são o PSTU, o PCO, o PCB e o PSOL, que representam o socialismo clássico tradicional, com o Estado forte, né, com força suficiente para controlar as principais instituições e garantir as necessidades básicas como saúde, educação, transporte, moradia, entre outros. O que seria um socialismo clássico, né? Ou um Estado socialista clássico? No Estado socialista clássico, né, para exemplificar, a saúde ela seria gratuita para todos, né? Diferente do que ocorre num país onde a saúde ela é privada. No estado onde a saúde é gratuita, você seria tratado com todos os recursos que precisa de acordo com a doença que você tem. Ao contrário de um país onde a saúde ela é privada, né, só para exemplificar, nos Estados Unidos, seu tratamento ele não depende da sua condição de cidadão, mas ele depende de quanto você tem para pagar. Essa é uma grande diferença ou comparação que podemos fazer, né, no que diz respeito a essas duas ideologias. Quanto aos partidos que representam o espectro da esquerda, temos o PT e o PCdoB. Percebam que esses partidos se aproximam mais do centro, mas sem deixar suas características. Isto é, apesar de serem claramente socialistas, são mais flexíveis quanto às concessões. Por isso são chamados de progressistas, né, pois acreditam no diálogo democrático. No centro à esquerda, né, no centro-esquerda, distante do extremo, temos o PSB, PDT e o Rede. Esses partidos são ainda mais flexíveis quanto às suas correntes políticas. Isso significa que são muito mais abertos ao diálogo, o que muitas vezes passa a impressão de estarem distantes de seus princípios ideológicos. Na centro-direita estão os partidos liberais. Suas ações partem em conjunto do Estado e do empresariado, entre outras elites políticas, para o povo. Entre eles estão Cidadania, o Partido Verde, o PSDB, o PMDB, Solidariedade. O PMDB é o maior partido do Brasil, né, visto que possui o maior número de prefeitos, vereadores e senadores. Partidos de direita são mais liberais, apoiam o livre comércio, a privatização máxima, né? Nesse campo nós temos o PSL e o DEM. Partidos de extrema direita são partidos muito mais liberais. Se fosse possível, nem haveria Estado para eles. Mas sabe que o Estado é necessário, pois é ele que garante, através da força coercitiva de suas instituições, a manutenção dos seus direitos e dos seus privilégios. Entre eles, né, estão o PRB, o Novo, o Patriota e o PSC. Vale ressaltar que nesse conjunto há outras representações que se formam
com denominações que indicam seus grupos e interesses de atuação, localizados sempre no espectro político da direita, que são a bancada da bala, representando os militares, a bancada do boi, representando o agronegócio, a bancada da Bíblia, representando os religiosos, que juntas possuem uma grande e muito forte influência política no Brasil. Bom, ficamos por aqui. Quero agradecer pela atenção e até a próxima.